Bom, então vamos considerar agora esse exercício, tá? A mais B dando C, tá? Ela é realizada em um CSTR, né, de 300 galões, né? Aqui em unidades inglesas, então eu dei ali o volume em pés cúbicos. Alimento com uma vazão de 43 libras-mol por hora de A, mais 802 libras-mol de B. Observe que A é o limitante. E já tem uma determinada quantidade de C ali na minha alimentação. Dei a vazão volumétrica da entrada, né? E a temperatura que foi alimentado o reator. A taxa, né, dada aqui em função somente de CA. Observe que, embora eu tenha A e B, nessas condições a gente está trabalhando com alto excesso de B, de forma que a cinética ela está simplificada aqui, porque a concentração de B ela foi incorporada na constante, e aqui está a constante cinética em função da temperatura. Bom, se a gente operar de forma isotérmica, o reator vai operar a 75 graus Fahrenheit. E aí eu calculo a carga térmica que eu preciso. Por outro lado, se eu considerar a operação adiabática, né, o que vai acontecer? Como essa reação ela é exotérmica, tá? Eu já estou informando para vocês isso aqui, né? O ΔH de reação é negativo. O que vai acontecer? A temperatura do meio reacional tende a aumentar. E aí pode ser que, né, na conversão desejada, para esse volume, a conversão alcançada, eu exceda uma temperatura, um limite de temperatura que levaria, né, a uma condição de operação insegura. Então eu posso resfriar, porém observe que não necessariamente para manter a temperatura isotérmica, eu só quero evitar que a temperatura ultrapasse, né, 125 graus. Então vamos observar o seguinte. Primeiro vamos responder, tá, se esse reator pode operar de forma adiabática. Aqui como referência, esse é o problema 8.9 do Fogler, tá? Então a primeira coisa, aqui está o balanço material, a lei de taxa, a constante cinética em função da temperatura, tá? E aí eu posso então isolar a conversão. Para esse caso simples, eu posso isolar a conversão do balanço, né, material da minha equação de projeto, tá? E aí eu consigo, né, obter XA como uma função aqui da temperatura, tá? Para o balanço de energia, se eu isolar a conversão do balanço de energia, tá? Eu tenho aqui, ó, isso para o caso, né, adiabático, tá? Tipo, não estou considerando aqui a troca térmica. Então eu tenho aqui, né, somatório de θi CPI, T menos T0, e aqui o ΔH de reação corrigido. Calculo então as constantes, né, o ΔH corrigido, os tetas, que é da alimentação, a gente obtém essa relação. Observe que pelo balanço de energia eu isolei a conversão, pelo balanço material eu isolei a conversão, né? O tempo espacial aqui, o tal, é V sobre V0. O que acontece, né? Eu posso igualar essas duas, porque a conversão tem que ser a mesma, e encontrar, né, numericamente qual é a temperatura, né, alcançada pelo reator, tá? Esse é o caso de volume especificado. Diferente do que a gente tinha resolvido antes, que a gente tinha a conversão especificada, que ela ficava mais simples, tá? Então, uma alternativa aqui é a gente graficar XA pelo balanço material e pelo balanço de energia. Onde essas curvas se interceptarem, a gente tem então a conversão e a temperatura de trabalho. Observe que essas curvas elas se interceptam em XA igual a 0,84 a uma temperatura de 154 graus Fahrenheit. Moral da história, tá? Se a gente utilizar esse reator no projeto, tá, e a gente, né, alimentar nessas condições, o que vai acontecer? A temperatura de operação ela vai exceder os 125 graus que eu não quero, tá? Então eu não poderia operar de forma adiabática. Poderia verificar, resfriar a minha alimentação, tá? Para alimentar, né, para evitar que de repente exceda os 125.
Porém, quando eu faço isso, além de ter um custo associado a esse resfriamento, né, a temperatura vai diminuir, a taxa de reação ela vai tender a ser menor e aí eu vou ter também um volume de reator maior. Então pode ser que essa alternativa ela não seja econômica, mas para me certificar eu precisaria fazer os cálculos. Mas não foi o que foi pedido aqui. O que foi pedido aqui é operar ele com troca, né, para não exceder a temperatura de 25, não alterar a condição de entrada, tá? Então o que, que eu faço agora, tá? No caso da troca térmica, tá? Aqui está exemplificando um corte do reator, onde eu tenho aqui a serpentina. Então um fluido, né, numa temperatura mais baixa que a temperatura do meio reacional é alimentada nessa serpentina, promovendo uma troca de calor entre o fluido frio e o meio reacional. O meio reacional é mantido numa temperatura constante pela agitação. O fluido frio, né, se ele tiver com uma grande vazão, a temperatura varia pouco, mas via de regra a temperatura que ela vai aumentar, né, porque ele está recebendo calor do meio reacional. Então o fluido frio ele vai sair da serpentina numa temperatura mais elevada. E aí eu posso calcular a área de troca térmica, né, algo que vocês veem em fenômenos de transporte 2. Tá? A equação de projeto de troca entre dois fluidos através de uma superfície. Aqui no caso, né, eu dei a área superficial da serpentina. No caso de um projeto, né, você vai ter que, por exemplo, se você quiser fazer o cálculo dessa maneira, fornecer diferentes valores de área para, né, encontrar qual é a área mais, né, interessante, porque quanto maior a área, maior o investimento aqui, né, maior vai ser a serpentina. Então, a gente vai considerar que a vazão de água ela é muito elevada e a temperatura da água ela entra a 85. Como eu vou assumir que ela é mantida constante, né, devido à elevada vazão, ela vai sair, embora ela receba calor, mas aproximadamente a 85 também. Tá? Então, o meio reacional, né, ele vai trocar calor com a água que está a 85, né? A tendência dela seria aumentar, mas se eu tiver uma grande quantidade de água, esse aumento ele vai ser imperceptível. E vou considerar o coeficiente de troca térmica aqui, tá? Dei aqui 100 BTUs por hora, pé quadrado, né? Com uma hora a mais aqui. Então a questão é, a gente vai conseguir satisfazer, né, essa na restrição da temperatura de 125. Bom, caso eu não consiga satisfazer, eu teria que aumentar a área de troca, né, para trocar mais calor, porque o calor trocado ele é proporcional a essa área de troca aqui. Então, da mesma forma, né, a gente tem aqui a conversão isolada do balanço material da equação de projeto. No caso do balanço de energia, eu isolei a conversão. Observe que apareceu esse outro termo aqui, ó, né, que não tinha antes, porque eu não tenho troca. Isso aqui é toda a troca térmica então eu tenho um coeficiente global, área, T menos TC, tá? Aqui eu já arrumei ali do balanço. E aí a gente obtém, né, uma expressão diferente para a conversão em função da temperatura, né? Diferente da adiabática que não tem esse termo. Agora, novamente, a gente faz o gráfico. A curva em verde ela mudou, tá? Porque agora eu tenho uma troca. E aí o que, que a gente observa? As curvas elas se interceptam, né, em xa igual a 0,36 e a temperatura em 104. Então, observe que nesse caso, né, a conversão ela tá mais baixa, então isso vai afetar a minha produtividade ou a quantidade de matéria-prima. Nesse caso que eu dei a matéria-prima afeta a minha produtividade, ela vai ser menor. Porém, eu atendo a restrição, né, porque a temperatura de operação do reator é de 104 abaixo ali. Como eu posso, né, trabalhar mais próximo desse meu limite, né, para evitar que a conversão seja mais baixa, eu poderia, né, fazer uma segunda tentativa aqui, que seria assim, bom, se ele foi para 104 quando eu utilizei essa área, né,
se eu diminuir essa área de 40 pés quadrados para 30, por exemplo, e refizer os cálculos, o que vai acontecer? A conversão ela vai aumentar e a temperatura também. E aí a gente verifica se a gente chegou na temperatura de 125. Ainda, né, eu posso substituir a temperatura aqui de 125, tá? E aí, por exemplo, né, com aquela área ali, encontro qual é a conversão ali, tá? E aí eu vejo, por exemplo, qual é a conversão alcançada para aquela área, tá? Que aí eu vejo essa condição limite. E aí substituindo aqui, né, no reator, essa temperatura eu posso calcular o XA aqui. Observe que não necessariamente elas vão se interceptar nesse ponto de 125, mas dessa forma o que eu posso fazer, tá? Com o XA nesse valor, calcular a área correspondente para que eu tenha, né, essa temperatura e a conversão correspondente ali, tá? Então, observe que seja dado o volume ou seja dada a conversão, a gente precisa trabalhar o balanço de energia simultaneamente com o balanço material para que a gente possa executar o projeto. Isso seria mais fácil se a gente tivesse fornecido a conversão e calculado o volume, tá? Porque daí eu ainda teria a questão de ter que dar a área aqui, mas dei a área, calculo então a temperatura e calculo o volume, e aí eu posso mexer na área, né, para ver como isso vai afetar os cálculos, aumentar ou diminuir a área. Bom, então desse exercício era isso, né? Da mesma forma que a gente viu para o caso do CSTR, para o reator batelado e para o reator PFR, onde a gente tem equações de projeto diferenciais, né? A gente também vai ter uma equação diferencial para a variação do tempo, da temperatura, tanto no batelada quanto no PFR. Tá? Essa equação para a operação adiabática ela é válida também para o batelado, então ela fica simplificada e válida para o PFR. Porém, de maneira geral, a gente teria duas equações diferenciais que precisam ser resolvidas simultaneamente. Então, ela tem um tratamento um pouco mais complexo que o tratamento dado para o CSTR. Tá? Mas a gente vai ficar por aqui agora, tá? E a gente poderia, né, analisar em exemplos seguintes, né, a troca de calor, a operação adiabática nos reatores tanto PFR quanto batelada. Isso fica no material complementar disponível para vocês aí.